Oi, meus amores, Fala, boa minha tarde. gente. Coisa boa estarmos juntos mais uma vez. Boa tarde. Muito boa tarde para você, começando um mês novo, começando muita coisa nova aí, e esse vai ser longo, hein? Verdade. Tradicionalmente, ele dura um século, mas vamos aí. Verdade. Passa o ano, mas não passa o mês, né? Olha como é que você tá? Tudo bem aí? Tudo certo? Espero que sim. Estamos juntos em mais um Entre Família pra gente conversar, pra gente aprender, pra gente trocar experiências, histórias aqui também. E esse assunto de hoje, né, Darley, de Pastor Aleixo, é um assunto que Toca a todos. toca a todos, né? E precisa estar presente na nossa vida também e a gente compreender a importância desse tema que é... Qual o tema? Culpa. Você sabe o que eu ia falar? Ciúmes. O que tem a ver? Que Você será, viu que né? eu falei assim, Culpa. Não, assim, eu tava pensando outra coisa. Meus amores, nós vamos falar outro sobre programa. culpa. Pode claro ser, que a sim, podemos fazer também, Claro né? que todos os psicanalistas estão agora... De que você Do tem que se culpa? trata? Hã? O Sim, quê? do Não quê? sei. Se você souber, me conta, tá? Nós vamos falar sobre culpa. Qual é o lugar da culpa no funcionamento da gente, na compreensão de quem nós somos, de como nós lidamos com o outro, com a vida, com os nossos comportamentos, nossos sentimentos, emoções. Passa por aí a culpa em todos os sentidos. E vem... E tem gente que sofre muito por não saber resolver a culpa. E vem aquela questão de, eu sei que fulano me perdoou, ou eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar, né? Lidam E gente que se responsabiliza por absolutamente todas as desgraças ao redor. também. Uma falta de compreensão do que é a maldade em si, que é a maldade endêmica, o que é a minha. Isso vai gerando uma disfuncionalidade absurda para esse mundo cheio de desafios, né? Então, se nós estamos falando de culpa, ao mesmo tempo nós precisamos falar de perdão. Só não tem outra solução para a culpa. Ou seja, se te toca falar de perdão, vamos falar de perdão hoje. Se a questão é a culpa que está associado, você pode também contar pra gente, pode mandar a sua interação, a gente quer ouvir você, porque nós queremos sempre caminhar nesse sentido. Se há uma culpa, nós vamos buscar. Para alguns, nós dizemos, precisa ser curado da culpa. Nós vamos entender que a cura está na obtenção do perdão. Vamos sabendo sobre isso no programa de hoje com Josemar Amai, que traz notícias no Mais Info e o que mais? Também vamos falar com ele, o Rafael, o neuropsicólogo, que está aqui conosco e já tem dentro do seu currículo ter atendido a Darley de Obinaldo. Não sei, né? Na brincadeira não pode falar, não pode É falar. porque amigos não podem atender outros. Não pode. Então ele veio em missão aqui. Só pra, aconselhar, né? só para ser uma referência positiva. Né? Aconselhar. Teremos também uma história real da Jaqueline. Ela vai contar pra gente um pouco desse sentimento de culpa, o que aconteceu, como que ela conseguiu, né? Até mesmo se livrar ou colocar no lugar certo essa culpa aí também. A gente vai entender um pouco mais e conhecer essa história real. Tem histórias aí para compartilhar também? Você pode mandar pra gente. O telefone você já conhece, né? Daqui a pouquinho a gente já reforça para você, porque vamos para aquele intervalo rapidinho. Sim, basiquinho. 30 segundos, já estamos de volta, porque já começou seu Entre Família. Simbora, rapidinho, né? Estamos de volta Entre Família, na telinha da TV Novo Tempo, 2h30, você sabe, bateu o relógio, estamos junto por aqui para fazer companhia para você, tendo você juntinho com a gente, participando, interagindo, compartilhando também o nosso conteúdo. Já fica a dica aí para você, hein? Assistiu algum programa do Entre Família que você achou incrível, quer compartilhar com alguém, ou talvez... está passando por alguma situação e aí você quer saber se a gente já falou sobre esse assunto, você pode dar uma olhadinha no NT Play, que é a plataforma da Novo Tempo, onde tem todos os conteúdos do Entre Família, de toda a programação da TV Novo Tempo, mas especificamente falando do nosso programa, você encontra lá. Está disponível, tem o nosso canal do YouTube, você coloca Entre Família NT, você encontra por lá, ou mesmo você pode encontrar também no NT Play, que é um aplicativo que você baixa gratuitamente e tem acesso a todos os conteúdos aí também para compartilhar, beleza? Aproveita! Por falar em programas que estão disponíveis e bons programas, todos são muito bons, mas eu quero indicar 2. Consultório de família também. Vai ao ar todas as terças-feiras, inédito. Tem outros horários também durante a semana, mas esse é o tema principal, apresentado no dia principal, terças, 8 da noite. E às segundas-feiras tem o Fé para Hoje. Essa é a nossa indicação, apresentado pelo pastor Robson Aleixo, que também vai ao ar nas segundas-feiras, às 10h30 da noite. Disse certinho?
Perfeito, obrigado aí pelo merchan. Aliás, essa temporada nós estamos falando sobre dons e tem muita gente que tem muita dúvida sobre dons. E muita gente que não sabe qual a ideia que existe entre dom e igreja. Então, eu quero ser desigrejado, mas eu quero manter e fazer meus dons. Assista lá que vai ser bom para você e para outras pessoas também. Muito bem. Feito. E a pergunta de hoje, meus amores, é: você sente culpa por alguma coisa? Você lida com esse sentimento? O que você faz com ele e o que ele faz com você? Você é alguém que pode contar de uma história de ter se sentido culpado por muito tempo e sente-se hoje livre, perdoado, entendeu a história, compreendeu principalmente que você erra e que nós erramos e que todos nós pecamos e carecemos também da graça de Deus, do perdão de Deus? Como é que você lida? A culpa até porque machucou alguém, porque deixou uma história para trás e hoje se arrepende. Enfim, conta pra gente. E esse sentimento que é nocivo para a gente também, né? Fisicamente. Traz ansiedade. Quando não resolvido. Quando não né? resolvido, Ele pode gerar ansiedade, depressão, problemas até mesmo de pele, estomacais, enfim, uma série de fatores aí quando não resolvido e vai se consumindo com aquilo. Branqueia a barba. Hã? Branqueia a barba. Cai cabelo, branqueia a barba. Ih, ai. Engorda. Mas quando será que tem pra ela resolver, hein? ocupa a sua função, quando a culpa ocupa a sua função e você rever o que o levou a sentir ou a perceber-se nesse movimento da culpa, aí nós temos um crescimento, nós temos uma mudança, nós temos uma transformação, um novo momento. Então, não somente olhar para a culpa, entendendo culpa, mas o quanto você se submete a ela, ou quanto você vai se resolver frente ao que ela aponta que está acontecendo com você ou o que aconteceu. Pode descobrir se ter sido uma realidade ou ter sido uma história que você contou para você mesmo, uma historinha que tem feito você sofrer. Como é com você? 983-150249, mas por agora vem chegando mais notícias. Mais info com Josemara Maia, que já está ali. Seja bem-vinda, boa tarde, Josemara. Obrigada. Boa tarde, vocês de casa. Fica bonito, grave, né? Não tão grávida, voz. Empoderada aqui. Tá difícil, gente, mas estou muito feliz por estar aqui, compartilhar um pouquinho mais de informações com vocês aí de casa, tá bom? Agora, gente, falando sobre esse assunto, sobre culpa, vamos ter uma entrevista com uma médica para entender aí o impacto que tem na nossa saúde física, mas só depois da vinheta. Quantas vezes já sentimos culpa por algo que nos fez refletir e corrigir erros, não é mesmo? Mas quando essa culpa se torna constante, intensa e mal resolvida, pode afetar muito mais do que emoções, pode comprometer também a nossa saúde física. Você já parou para pensar como sentimentos mal administrados impactam o nosso corpo? No Mais Info de hoje, vamos entender melhor essa conexão entre o emocional e o físico. Para isso, converso com a Viviane Guimarães, médica especialista em psicologia positiva. Boa tarde, Viviane, tudo bem? Oi, Josi, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui de novo. Que ótimo! Conta pra gente qual é a relação da culpa com a saúde do corpo. Vamos lá, relação entre culpa e saúde física. Primeiro a gente precisa entender que a culpa ela é processada em um órgão do nosso corpo, que é o cérebro, certo? E o cérebro ele está interconectado com todos os outros órgãos através do sistema nervoso, sistema imune, sistema circulatório, sistema endócrino. Existe um eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é uma região do cérebro junto com a hipófise, junto com a adrenal, que são essas glândulas que estão acima dos nossos rins, que determinam bastante o tônus do sistema imune. O que isso significa? Que dependendo de como você pensa, você ativa ou hiperativa esse sistema e faz com que você libere catecolaminas. Eu vou explicar. As adrenalinas da vida, né? Isso faz com que seu corpo fique no estado de emergência, no estado de alerta. Isso pode gerar pressão alta, isso pode aumentar a glicose, isso pode fazer uma série de sintomas físicos que acabam gerando as somatizações, quando a pessoa se sente mal por um tempo prolongado de maneira crônica, né? Então, assim, tudo aquilo que você pensa, seja bom ou seja ruim,
vai ter um impacto em todas as células do seu corpo. A culpa é mais uma dessas situações. Agora, falando ainda sobre esse impacto, quais são as doenças mais comuns geradas pelo excesso de culpa, Vivi? Depende da sensibilidade de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que são mais sensíveis no sistema tegumentar. Então, elas desenvolvem alergias, dermatites, lesões de pele, várias. Tem pessoas que são mais sensíveis no sistema gastrointestinal. Então, desenvolvem gastrite, podem até desenvolver úlceras. Outras têm enxaqueca, outras têm fibromialgia, doenças do sistema imune. É comum também de acontecer. Eu atendo vários pacientes que têm fibromialgia e você sempre vê um componente psíquico muito importante ali, uma origem psicogênica. A pessoa está sofrendo por algum motivo e esse motivo faz com que exacerbem os sintomas, né? A doença está ali, é real. Às vezes a úlcera também está ali, você vê o buraquinho lá no estômago, mas a origem é psicogênica, é mental. Olha só, agora diante dessas doenças apresentadas, há cura se o sentimento de culpa for eliminado? Aí depende do tamanho do estrago que foi feito, né? Então, se a pessoa ficou por muito tempo sofrendo sozinha, sofrendo em silêncio, ali somatizando, às vezes tem repercussões grandes, né? Então, por exemplo, pode ter desenvolvido uma pressão alta, um diabetes, uma úlcera, ela vai ter as consequências disso, mas assim que a culpa é resolvida, o corpo começa a agir em favor da regeneração. Então, isso é um aspecto muito positivo de você avaliar esse assunto na sua vida e ver esse tema, porque muita gente negligencia as questões mentais porque acha que só o físico que importa. Mas a gente está dizendo aqui que as duas coisas estão interconectadas. E eu finalizo minha fala dizendo que é muito importante o paciente ter uma noção de como está a sua cosmovisão. No que eu acredito? Será que as minhas crenças estão favorecendo a minha vida ou estão desfavorecendo a minha vida? As minhas crenças me deixam em paz ou elas me trazem culpa? As minhas crenças trazem graça ou as minhas crenças trazem pavor? Então, que vocês continuem levando essas mensagens porque são muito importantes. Maravilha. Obrigada, viu, Vivi, por essas informações tão relevantes. Obrigada. Tchau, gente. Maravilha, gente. Depois dessa conversa, deu para entender que a culpa não é só um peso emocional. Ela também pode se tornar uma carga física, afetando diretamente a nossa saúde. Olha só a importância de buscar ajuda quando necessário. E hoje no programa vamos entender um pouco mais sobre esse sentimento, não é mesmo? Verdade, sentimento importantíssimo, né? E como a Darleide comentou aqui, necessário, né, em muitos momentos ali da nossa vida, mas quando isso acaba extrapolando, a gente não aceitando muitas vezes o perdão de Deus na nossa vida e levando isso, trazendo doenças psicossomáticas, não é isso, né? Sim. Chega a ser isso, né? Atrapalhando. Josi, obrigado, minha amiga, pelas informações de hoje. De nada, um beijão aí para vocês de casa, um beijão para vocês também, tá? Um ótimo programa. Tchau, tchau. Tchau, querida. Valeu, Jô. Obrigada. E, pastor Aleixo, a gente vê já lá no comecinho, no Gênesis, o sentimento de culpa surgindo. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, eles comem do fruto e vem aquela carga de culpa neles e daí para a humanidade toda em frente, né? E é o que a gente sofre até hoje. Mas qual o papel da culpa, olhando para esse contexto bíblico, para a gente entender melhor também? Existem dois elementos muito importantes entre a culpa. O que a culpa faz? Culpa. Qual é o papel da culpa? Nenhum. O papel da culpa, ela é culpa. Você é culpado, se é culpado já era. Tipo, Adão comeu o fruto. O que ia acontecer com ele? Ia morrer. Então a culpa traz a ideia, uma sensação de morte. Qual é a solução para isso? Qual é o papel disso? Nenhum. Você sabe que vai morrer e vai morrer. Isso é a situação de Adão. Mas tem duas coisas ao redor. Uma é a lei. Quando a lei é colocada, ou seja, um padrão de perfeição é colocado diante de alguém, a culpa começa a ter um significado, começa a ter um formato. Aí você percebe contra quem você ofendeu, o que foi ofensa. E o texto bíblico diz que a lei nos serviu de aio, ou seja, um condutor até a solução para a culpa que é Cristo. Então a culpa é a imperfeição.
Entre a imperfeição, você tem 2 elementos perfeitos que Deus colocou no nosso relacionamento. A lei do Senhor é perfeita. Ela dá cara, dá nome para a culpa. O Senhor é perfeito e a graça é perfeita também. Ele resolve a culpa. Existem, se você olhar para o plano histórico da Bíblia, colocando, expondo a humanidade, você tem 4 tipos de problemas colocados ali. E a gente está lidando com isso o tempo todo. Há problemas que não são problemas. E quantas vezes seres humanos chegaram, como Paulo já chegou, e falou, estou com um problema. Deus falou, não, isso não é um problema. Existem problemas que não são seus. E a gente às vezes fica lá carregando o peso de problema que não é nosso. E quantas pessoas chegaram e Deus fala, esse problema não é seu. Por que você está tentando resolver? Existem problemas que não têm solução. Então, por exemplo, eu vivo em um mundo caído, mal, a natureza é caída. Eu vou resolver esse problema? Eu não vou resolver esse problema. Mas tem uma 4ª categoria, que são os problemas que são meus. Então, muitas vezes os discípulos falaram, ou a mulher samaritana chegou falando de um problema que não tem solução, falou de um problema que não é problema e falou de um problema que não era dela. E Jesus fala assim, vamos falar do seu problema. Aí ele tirou 75% da conversa e falou, vou falar só de você. Aí ele lida com a culpa dela. A sua culpa. Onde que está o problema? O problema não é culpa. O problema é eu carregar essas categorias de culpa que não são minhas. Porque daí vai haver perdão para mim, mas eu fico me responsabilizando por perdão pelo processo de graça que deve ser dado a outro, deve ser dado a um processo, a estruturação nova do mundo, isso é importante. Mas você não acha que também há o sofrimento de eu carregar a minha própria culpa? Porque quando Jesus fala àquela mulher sobre a culpa dela, ele esclarece a ela algo que talvez ela estivesse em negação para reconhecer que, de fato, eu tenho uma culpa. Coisa que eu penso que todos nós sabemos, em alguma medida. Outras vezes é a lei que vai me mostrar, enfim, é o saber que vem de fora me mostrar que eu estou culpada. Aí ele diz assim, mas eu tenho a solução. Eu sou a água da vida, eu mato a tua sede. Então a gente carrega essa culpa, é minha culpa, está reconhecido. Eu errei, eu cometi tal ato, tal pecado, eu feri, eu machuquei, enfim, eu tenho a minha culpa. Aí Jesus Cristo disse, que bom que você sabe que tem culpa. Então dá ela para mim. Dá para mim. Dá ela para mim. Então a culpa, ela existe. O que nós não conseguimos conscientemente saber por nós mesmos, não temos instrumentação para saber. Exato. Não conhecemos por nós mesmos a ira de Deus. Ela é revelada. Deus revela. Isso aí que você está sentindo é resultado da ira divina. Nós não conseguimos saber por nós mesmos a verdade da graça divina. Ela é revelada. A culpa, a vergonha e o medo, que são originários do pecado, a gente está aqui e a gente sabe que está com isso. Agora a gente não sabe o porquê disso nem o que fazer com isso. Agora o resto, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convence o mundo, não o crente, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De alguma forma, mesmo sem elaborar, eu sei que essas coisas estão presentes. Pecado, justiça e juízo. Como que isso é explicado de maneira para que eu me encaminhe para a solução? O Evangelho explica. Agora, culpa, seres humanos sentem culpa? Sim. Seres humanos que não sentem culpa, ou eles já têm a culpa em Cristo, ou eles estão com um problemaço muito maior do que isso. É interessantíssimo, necessário demais termos essa visão, né? Eu vou ali conversar um pouco com o Rafael Costa, tomar um chá e já volto aqui para permanecer com vocês. Camomila te espera. Não, nada de camomila, meus amores. É remédio, é uma questão de necessidade, não de gosto. Mas quem precisa de remédio? É um calmante necessário. A gente não precisa de remédio, a gente precisa de perdão. Bem-vindo, como vai você? Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Darley. Boa tarde, vou te servir um chá, porque eu estou aqui para isto também. Enquanto você fala pra gente, qual é a conceituação de culpa segundo a psicologia? Segundo a sua área de atuação. Muito bem. Quando a gente está falando de culpa em psicologia, nós estamos falando de não só um sentimento comum, que todo mundo sente, mas também de um fenômeno que está ligado às nossas afeições ali mais básicas, certo? A necessidade de ser amado, a necessidade de estar protegido. Então, quando a gente está falando de culpa, nós estamos falando também de um mecanismo ali de defesa que é desenvolvido desde quando a gente é criança. Então, toda vez que a gente está lidando com esse sentimento de culpa, nós estamos ali de alguma forma tentando nos manter seguros, seja porque a gente está percebendo ou deixando de perceber a realidade como um todo e está construindo um pensamento que justamente tenta dar uma explicação para uma situação ou que a gente não entende porque aconteceu e a gente acaba criando um pensamento e aí também um sistema de valores e crenças para trazer a responsabilização para nós mesmos, né?
ou então nós não estamos convencidos das explicações que nós encontramos na nossa vida e ainda continuamos com esse tipo de sentindo esse sentimento, mas que tem a ver também com pensamentos que podem estar justamente machucando e trazendo para a gente uma responsabilização, vamos dizer assim, exagerada. Isso, tecnicamente falando, a gente chama de personalização, que é trazer para a gente uma explicação disfuncional, porque eu não tenho consciência 100% da realidade. E aí existe o sentimento de culpa, que é justamente essa emoção que nós sentimos, e existe o complexo de culpa, que é justamente já todos os resultados, os comportamentos, os prejuízos. É uma estruturação sobre a culpa, né? Causado por esse sentimento. Apesar de nós termos uma tendência de culparmos o outro. Também. É o mesmo movimento, faz parte desse mesmo mecanismo. Eu preciso dar uma explicação, então eu não assumo para mim, eu dou para o outro. E não necessariamente o outro tenha culpa, mas eu preciso, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas para que eu possa passar isso para o outro, eu preciso, pelo menos dentro da minha cabeça, reconhecer aquela culpa. E esse ato de eu passar a responsabilidade para o outro é na tentativa de eu não, dentro da minha concepção, de eu não passar pelo prejuízo ou pela dificuldade ou até mesmo pela vergonha que aquela situação pode trazer. Então, eu uso o terceirizar essa responsabilidade como uma forma de escape. Me faz lembrar a história de Adão e Eva, né, Alixo? Quando um responsabiliza o outro, culpa o outro, foi ele, foi ela, vai jogando um para aqui e para colar. Estavam tentando se esconder, se eximir da sua decisão de ter tomado como tomou. Mas antes existe o quê? Um comportamento, um movimento de se esconder. Então, primeiro se esconde, certo? Ou seja, sente, pensa, eita, fiz besteira. Pensou, sentiu. Sentiu aquele sentimento, se comportou, fugiu. Mas quando viu que não tinha mais como fugir da responsabilidade, terceiriza. Verdade, muito bom, hein? A gente tem muito que conversar ainda sobre esse assunto aqui, mas deixa eu falar de algo que tem muita gente que não sente culpa. Não sente culpa por quê? Porque já está engajado na missão de pregar o evangelho, de levar a mensagem de esperança que um dia conheceu para outras pessoas também. Estou falando dos Anjos da Esperança, que já tem no coração esse sentimento de alegria, de prazer em fazer a diferença na vida de outros também. Talvez você que está acompanhando a gente agora ficou pensando em alguns momentos, poxa, eu fui tão abençoado por Deus através da Rede Novo Tempo, né? Ouvindo a voz de Deus nas pregações, nas mensagens, no Entre Família, no Consultório de Família, no Fé para Hoje e outros programas mais. Eu queria poder levar isso a outras pessoas também. Então, hoje é o momento, esse é o dia de você levar esse conteúdo para outras pessoas também. Agora, viu? Não deixa para depois. Faça a sua parte, se tornando o Anjo da Esperança, nos ajudando a continuar produzindo programas como esse, que levam esperança, que levam paz aos corações, que levam as pessoas a entender o quão pecadora eu, você, todos nós somos e quão dependentes de Deus nós somos também, e fazemos parte desse plano maravilhoso de Deus para a vida de cada um de nós. Quer ser Anjo da Esperança? Quer? Então, entre em contato com a gente. Você pode conversar com a nossa equipe pelo telefone 0, o código da operadora, que você preferir, 12 21 27 31 21, tá? Se preferir já fazer uma doação agora mesmo, pode ser através do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Fácil, né? Entra lá no aplicativo do seu banco, vai lá em Pix, digita, quando ele pede a chave ali, digita anjos@novotempo.com. E aí você já vai escolher o valor que você quer doar, é você quem define, é entre você e Deus aí, tá bom? Faça sua doação e pronto, já se torna um Anjo da Esperança. Não deixa para depois, porque essa mensagem é urgente, tá? De levar Jesus a outras pessoas também. Ser anjo é estar profundamente engajado com a missão, é uma participação ativa na missão, é um chamado de Deus para isso. E não ache que ser um anjo é ser apenas um contribuinte, viu? Ser anjo é um participante ativo na construção de uma nova vida, da nova esperança. Nós vamos para o intervalo e já já a gente está de volta.
Vamos lá, seguindo com Entre Família, falando sobre culpa, o sentimento de culpa. Entendemos que culpados todos nós somos, desde Adão e Eva para cá, mas o que estamos fazendo com essa culpa? Colocando no lugar certo, entendendo essa culpa e entregando para Deus, né, para que Ele resolva para a gente, que Ele pede para levar sobre Ele todos os nossos fardos, enfim, porque Ele quer cuidar da gente. E você, já mandou sua interação? Legal, continue participando com a gente por aqui e a gente vai dando sequência, trazendo histórias reais que talvez você se identifique também, né, pastor Aleixo? Exatamente. Uma pessoa muito querida por nós todos aqui, que é a Jaqueline. Jaqueline é figurinista, ela que é uma das responsáveis por tornar a nossa imagem aceitável para você, que torna, ela nos veste aqui de acordo com o que é a proposta do programa, uma pessoa muito querida, mas tem uma história real com culpa também. Jaqueline, que já está chegando por aí, que está nos ouvindo, Jaqueline Santos, que é figurinista. Boa tarde, Jaque. Espero Olá. que você esteja bem, que bom falar com você. Muito bom falar com vocês também. Jaque, a gente está aqui, você está acompanhando o programa, né, falando sobre como sentimentos de culpa podem causar dores, problemas, e na nossa caminhada acaba virando uma mochila cheia de pedras para a gente carregar. Conta um pouco para a gente da sua história, esse seu contexto familiar, e qual é o contexto que se construiu ali, que você teve que lidar desde a sua infância. Então, desde muito cedo, o meu lar foi um lar muito, assim, problemático. Eu me recordo que logo quando eu nasci, e com 2 anos de idade, nós perdemos uma irmã para o suicídio. Então, naquele momento, eu cresci ouvindo falar que eu tinha perdido uma irmã nessas condições. Então, era um tema muito pesado, porque quando a gente começa a ter uma noção, né, uma idade assim, vamos dizer 10 anos de idade, 9 anos, a criança em si já tem uma noção do que é essa automutilação, né? E ali a minha mãe explicando. Mas, quando eu completei 12 anos de idade, veio uma segunda perda. E essa perda eu presenciei, que foi a perda do meu pai. Então, ali naquela situação, eu comecei a lidar com problemas muito cedo. Porque cresci ouvindo que já tinha perdido uma irmã. E já convivendo com problemas que foram acarretados por conta dessa perda, que é uma perda muito dura para uma família. E com 12 anos de idade, que eu perdi meu pai, começaram as responsabilidades muito cedo. E ali também começou problemas acarretados por conta disso. Por conta da minha irmã, por conta da perda do meu pai. Eu que tinha 12 anos, juntamente com uma irmã de 15, eu sou gêmea, né? Então tinha eu, minha irmã de 12 e minha irmã de 15. Ali a gente começou a pegar responsabilidades que não era nossa. E nessa situação, entrou o meu irmão com depressão. Então ali, quando meu pai faleceu, com 12 para 13 anos, o meu irmão meu irmão mais velho, que no momento tinha 30 anos, ele não conseguiu lidar de uma forma mais leve com o luto, e isso acarretou nele uma depressão muito profunda. E ali, juntamente com a minha mãe, eu e minhas irmãs começamos a luta ali com ele, de realmente ajudá-lo a enfrentar essa depressão que durou por 10 anos. Ele ficou 10 anos depressivo, uma depressão muito profunda, e é ali que começou esses sentimentos de impotência, de realmente por que a gente estava enfrentando aquilo e o que nós poderíamos fazer. Jaque, então você começou a se sentir mais culpada, ou esse sentimento para você, ela tinha mais a ver com o fato de você não conseguir evitar, ou você sentia alguma relação com as perdas que teve, ou mais com a atividade que você agora acabou tendo que fazer e que não daria conta pela sua idade ou pelas circunstâncias da sua vida? Então, a culpa veio mais a partir do momento que eu percebi que o problema não era meu e eu tinha que resolver aquele problema. E ali eu ficava numa angústia muito grande, porque nós começamos a ter responsabilidades muito cedo, e ali eu ficava me perguntando de uma forma muito sutil como resolver aquele problema. Por exemplo, por que nós estamos enfrentando isso? Por que a minha família passa por tantos problemas e outras famílias não? Eu me recordo de uma situação de uma vizinha que era de uma outra religião,
E ela entrou lá em casa, né, conversando com a gente, e ela falou assim: olha, Ângela é a minha mãe. Falou: olha, Ângela, eu acho que você podia fazer uma oração aqui na sua casa, porque sua casa deve estar com demônio. Porque vocês têm tantos problemas que não são, né, solucionados, né? Todo dia um problema que vocês lidam, que provavelmente deve ter um demônio aqui dentro. Gente, aquilo ali mexeu tanto comigo, que é uma coisa assim, que até hoje eu falando, eu fico muito assim, muito emocionada e ao mesmo tempo assim, muito chateada com a pessoa, sabe? Porque ali eu fiquei perguntando a Deus, que a gente já era adventista, e eu falei: nossa, meu Deus, a gente vai na igreja todo dia, tá ali servindo o Senhor, e a mulher vem falar que tem demônio na minha casa? Então, assim, nossa, aquilo ali para uma menina de 13, 14 anos, gente, é muito difícil lidar. E aí eu falei: será que eu tô trazendo demônio para minha casa? Então, naquele momento, realmente foi muito difícil perceber que eu estava lidando com problemas que não foram de responsabilidade minha e que eu tinha que, de algum momento, procurar uma solução. Ô, Rafael, ouviu o movimento da Darleide ali? É uma vontade de dizer assim, que primeiro que era uma menina lidando com uma situação muito adversa, muito fora até mesmo do que ela poderia lidar enquanto saber viver, enquanto maturidade na vida. Mas eu não sei se ela estava naquele momento digerindo alguma culpa, mas alguém a fez sentir-se culpada. E aí ela questiona isso. Eu sou culpada por isso? Tem até demônio na minha casa? Então tem esse movimento de outras pessoas nos fazerem nos sentirmos culpados. Não é uma culpa que vem da nossa compreensão do que esteja acontecendo ou da própria incompreensão, mas alguém me faz parar. Eu tenho culpa? Meu Deus, me ajuda, eu tenho culpa. Não sabia. Acho que nessa idade, né, que a Jaqueline estava sofrendo com tudo isso, ela, como todo mundo, ela está tentando ali na sua mente de criança, de adolescente, dar uma razão, dar um sentido para a vida dela, para tudo que está acontecendo. E você vai buscando explicações. E é nesse momento que ela vai ouvindo tudo isso, ela vai formando o sistema de crenças dela, o que é o mundo, como é que ele funciona e etc. Então, quando ela começa a aprender esses conceitos, ela vai justamente através dos resultados que ela está vendo em sua frente, desenvolvendo esses pensamentos de culpa. Então, será que tem algum problema na minha família? Será que tem algum problema comigo? Porque tudo isso está acontecendo? E é justamente isso. Pela falta de uma resposta clara, ela acaba desenvolvendo pensamentos, criando pensamentos para trazer essa responsabilidade para ela. Aí ela diz assim: o que eu e minha família estamos fazendo que estamos atraindo demônios? Ou, pastor Aleixo, certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, e aliás era comum perguntar de quem era a culpa. É deste, é do pai, é do seu avô, enfim. Olha, Deus está irado com você. Alguma coisa você vê. A gente vê isso muito também no livro de Jó. A religião, se não é a religião, ela também põe muita culpa sobre o indivíduo, né? Como eu disse no começo, nós como indivíduos nascidos num mundo caído, lidamos com a culpa incontornavelmente. A culpa está sobre a humanidade porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a culpa, ela traz junto com isso, e vocês estavam falando no último bloco, uma ideia de extinção, uma ideia de pena. Está aí a culpa e fuga. Porque se eu me sinto culpado, a próxima expectativa é de que algum dano vai acontecer, alguma punição por causa dessa culpa. E toda essa complexidade faz com que a gente tende a tentar explicar de uma forma fácil. Agora também tem uma outra coisa que vai tensionar, que é a ideia de um mérito, que é a ideia de uma bênção, que é a ideia de que há um espaço da existência para onde você se desloca e que nesse espaço as coisas ruins não aconteçam. Você tem direito, né? E aí, de repente, eu sou do povo santo de Deus, eu sou dizimista, e alguma coisa, e nunca vai acontecer por causa disso. E aí, quando acontece, eu falo, o que eu fiz de errado, qual receita, qual ingrediente eu não pus na receita para o bolo não ter dado certo? Porque a gente acredita que o bolo vai dar certo. Então fica nesse negócio ali, né? Por exemplo, eu ser religioso significa que as coisas não vão acontecer. Isso não é verdade. Então, se alguma coisa está acontecendo, é porque eu não sou religioso o suficiente. Aí a gente tenta solucionar. Jaque,
Há algo importante para a gente dizer, e acho que é a parte mais importante de todas, né? Além de você ter exposto uma situação que não é só sua, né? Muita gente já deve ter passado por isso, mas você viveu intensamente, você está numa outra fase da vida, olhando para isso de uma outra maneira, olhando para isso de uma distância, dando significado para isso. Como que você hoje, de onde você está, vê tudo que passou e como você avalia que foi o ponto que foi a sua libertação, a sua cura? Então, eu acredito que foi quando eu mudei de cidade e fiquei um pouco distante dos problemas. E ali eu comecei com uma certa maturidade, porque ela veio muito cedo. Eu percebi que eu poderia amar os meus familiares, poderia ajudar ali o meu irmão, poderia dar um suporte para minha família, mas entender que eu não tenho responsabilidade do problema alheio. E que ali eu não estava fugindo do problema, mas ali eu estava dando a minha mão, eu estava pedindo a ajuda de Deus, de alguma forma, para ajudar a minha família, mas entender que eu já nasci no problema, não foi eu que fui responsável pelo problema. E ali eu fui entendendo e tentando colocar em prática como não sou responsável por isso. Como que eu vou poder ajudar nessa forma? Procurar uma ajuda para o meu irmão, uma ajuda médica? Levar ele para algum tratamento? Tentar conversar com ele? E, por exemplo, conversar com a minha mãe, de alguma forma, com os meus irmãos, para a gente também procurar alguma ajuda, seja ela primeira espiritual e se precisar uma ajuda médica, mas ali com a maturidade e com pessoas queridas também ao redor, auxiliando, dando conselhos, eu fui entendendo que eu poderia sim amar eles, mas não pegar aquela sobrecarga para mim, sozinha. Legal. Jaque, que bom terminar desse jeito, né? Você saber, passou por outro lado, viveu e você consegue ler com o significado da sua própria história e hoje ter uma vida que abençoa outras pessoas. Muito obrigado. Obrigado por ter participado com a gente. Por nada, eu que agradeço. Que Deus abençoe muito você, Jaque. Amém, muito obrigada. Legal. Até pegando esse gancho aqui do que a Jaque falou, né? De olhar mais de fora, entender um pouco a situação. Às vezes, Rafael, a gente está tão imerso dentro daquela culpa que a gente não consegue, né? A gente está ali naquela culpa, se consumindo e tal. E quando a gente consegue sair um pouquinho com a ajuda de Deus e profissionais que Deus nos orienta também para, calma, respira, olha, né? De uma esfera diferente, a gente vai conseguindo colocar cada peça ali no seu lugar e entender, né? Uma das peças principais, a culpa, né? Entregar nas mãos de Deus e os familiares, no caso dela, né? Não, calma, eu vou ajudar de outra forma, não é culpa minha, né? Já coloquei isso nas mãos de Deus, então vou ajudar como eu puder. Entender o que é dela e o que é do outro. Vocês deixam a gente voltar para aí? Vamos para lá, Rafael, porque aí você continua falando desse assunto. Já tomamos um chazinho, já batemos um papo, mas bateu a saudade. Cheguem para cá. Rafael, o que dizer disso, né? Dessa capacidade, primeiro, que ela tem, muito jovem, de sair daquela situação e reconhecer o que é dela, não é meu, é do outro. E eu preciso entregar isso para o outro. Uhum. Então, isso é um exemplo maravilhoso que a gente vê na clínica praticamente em cada processo que a gente começa. Uns mais exitosos de forma mais veloz, outros demoram mais um pouco, mas é o que a gente chama de reestruturação cognitiva, ou seja, você pegar um certo tipo de crença, de pensamentos que geram sofrimento, que geram essa prisão emocional comportamental e conseguir transformar isso realisticamente. A história dela ainda continua, ela tem ainda, quando ela vai contar a história dela, ainda tem todos esses marcos, mas ela consegue olhar para essa história, mas conseguir tirar um significado diferente, ter pensamentos diferentes que levam a comportamentos mais funcionais para a vida dela. É diferente, por exemplo, do pensamento positivo, que você nega a realidade. Não, a história dela está lá, está com todo o sofrimento, mas ela consegue olhar para essa história e ter pensamentos, cognições, ter comportamentos que são funcionais para a vida dela.
É muito comum a gente escutar, quando a gente está estudando neurociências e as explicações, as hermenêuticas também da neurociência, que é o ambiente sempre vence, certo? E quando a gente olha para a Bíblia também, a gente vê um Deus muito preocupado ali com relação ao povo de Israel, que o quê? Era o santuário como centro, é a adoração como centro, é aquele cuidado, olha, não faz isso, não faz aquilo, para que esse ambiente ainda continue saudável, sustentável. Então, o que aconteceu aqui foi justamente isso. Houve uma mudança de ambiente, mas ao mesmo tempo também uma mudança de mentalidade, onde ela conseguiu saber separar. E talvez não fosse possível se o ambiente não fosse mudado. Justamente, é você saber separar, olha, isso que o mundo me deu, essa concepção, essa crença que eu aprendi com o mundo, talvez ela não seja 100% correta. Eu tenho outras formas de interpretar essa situação de uma forma que seja funcional para mim. É o que a gente considera ali, muito na terapia, não importa tanto o que aconteceu. Não importa quem fez, quem deixou de fazer, o que foi feito, o que deixou de ser feito. Isso é importante para contextualizar. Mas o mais importante é quais são as interpretações que você tem disso que aconteceu. Quais são os sentimentos que isso evoca em você. Qual responsabilidade é de fato sua? Justamente, veja o tipo de pensamento libertador. Isso faz parte da sua história, porém, não é responsabilidade sua. Qual é a responsabilidade dela? Tá, mas construir aí a vocês história dela. Mas aí vocês tocam num ponto que a gente também precisa discorrer, por mais que não seja agora. Mas se não o caso dela, mas noutro, eu identifico o que é meu. Eu tenho uma responsabilidade. Todos. Não, assim, eu tenho uma específica. Em que eu estou pensando? Eu acho que, às vezes, nós vamos nos encontrar em lugares diferentes na compreensão desse assunto em algum momento. Isso. Nesse momento, eu estou pensando, eu me comportei de tal maneira que eu agora preciso me responsabilizar por isso. Eu dei um tapa na cara de alguém. Eu sou culpada por esse gesto, eu sou culpada por esse movimento. Reconheço que eu preciso me responsabilizar por isso. E aquela culpa, eu lido com ela, eu acordo, durmo, eu não consigo trabalhar, eu perdi peso, eu estou deprimida por causa de reconhecer que eu errei. O que eu faço com isto? Como é que eu vou dissolver essa minha angústia pelo meu erro, pelo meu mal, pelo meu pecado? O que eu faço frente a isso? Eu acho que aqui tem uma questão interessante que fica mais fácil a gente nomear. Tá. Culpados de todas as coisas nem sempre somos. Responsáveis sempre somos. Então, eu acho que qual era o dano da vida da Jaque? É que a gente usou muito a expressão culpa, mas o que ela tinha, e começou com ela ali, é que ela caiu sobre ela uma responsabilidade e cuja solução era muito além ou muito aquém do que ela tinha. Então ela se viu incapaz. Mas no meu caso que dei um tapa na cara de alguém. Agora, por exemplo, uma pessoa deu um tapa na cara de alguém. Você é culpado? É culpado. Foi você que fez o ato e você escolheu deliberadamente dar o tapa em alguém. Você vai ter que lidar com isso, tanto pela culpa como a maneira como o outro vai te responsabilizar por ela. Peguei o dinheiro de alguém, sou culpado por pegar o dinheiro e sou o responsável por devolver o dinheiro. Eu não tenho culpa de você ter pego o dinheiro, mas eu sou responsável em cuidar de alguém que ficou sem dinheiro. Aí essa responsabilização precisa ser lida de maneira complexa. Por exemplo, às vezes essa responsabilidade é coletiva, essa responsabilidade é familiar, essa responsabilidade precisa de poder. Culpa e responsabilidade são coisas que nós lidamos o tempo todo. Mas é que não tem mais tempo. É que não tem mais tempo, Abinal. Tenho que dizer, mas assim, esse indivíduo ele está sofrendo com a culpa de ter batido na cara de alguém. De ter matado, ter roubado. Existe um ato, uma lei que mostra que ele está errado e há agora uma responsabilização. Esse indivíduo, ele vai procurar um pastor, ele vai procurar um psicólogo porque ele não consegue viver em torno por causa daquilo que ele fez. Como é que eu faço? É diferente do caso da Jaque, né? Não tem a ver com a Jaque, mas esse é um lugar em que muitas vezes a culpa se aloja. Eu preciso lidar com isso que eu fiz, mas isso me corrói a alma. Aí a gente vai cair, por exemplo, em Davi. Ele tinha culpa. O que ele fez? Tá, mas vai lá, amigo, faz a sua. Não, mas isso precisa de uma resposta. Se você tem culpa por ter feito isso, só existe uma solução. Não tem nenhuma outra. Pode falar aqui 3 horas. Essa culpa só se resolve com perdão. Perdão. E perdão, ó, deixa eu até aproveitar aqui, ó, perfeito, viu? Porque assim, ó, perdão
Ó, deixa eu até mostrar para você aí de casa, ó. Vamos ver qual câmera eu mostro para essa daqui, ó. Um dos capítulos da revista Mente Feliz, ele fala justamente sobre isso. Perdoar cura. E eu vou ali na televisão para chegar um pouquinho mais perto de você também e falar da revista Mente Feliz, preparada pelo Dr. César Vasconcelos, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Então, tudo que você vai encontrar aqui está pautado na Bíblia. O Dr. César Vasconcelos, psiquiatra há mais de 40 anos, buscando na profundidade bíblica respostas para muitos questionamentos que a gente tem na nossa vida. Dentre eles, esse sentimento de culpa que corrói a gente muitas vezes por dentro e vai levando isso ao longo da vida. E além da culpa, outros sentimentos nocivos para a gente também, como você encontra aqui na revista Mente Feliz, falando sobre compulsões, falando sobre a ansiedade, a tristeza, aquela tristeza profunda, né? Porque eu estou assim tão triste, e vários outros assuntos mais. São 8 temas que você encontra na revista Mente Feliz, que vai chegar de graça aí na sua casa. Você não precisa pagar, os Anjos da Esperança já pagaram para você. E ó, faz a prova aí para você ver que é real. Entre em contato com a gente, pedindo agora mesmo pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe, passa ali os seus dados e endereço e você vai receber de graça, nem o frete você paga. Faz a prova aí. Entre em contato com a gente agora, não deixa para depois, hein? Muita gente já pediu. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Não vai querer ficar de fora de conhecer mais o que a Bíblia quer trazer para você, o que Deus, através dessa palavra, quer trazer de esperança e paz para o seu coração. Faça como milhares de pessoas já fizeram e peça sua revista. Já anotou aí, ó, pedindo pelo WhatsApp 982444449. Pode fazer isso agora, inclusive. Nós vamos para o intervalo, você pede sua revista e volta junto com a gente, já esperando a revista chegar até em casa. Daqui a pouquinho. Vamos lá, e a gente segue conversando por aqui no intervalo também, porque o assunto ele rende e muito para a gente continuar conversando. E até se você quiser saber um pouco mais, a gente tem vários materiais na Escola Bíblica, onde você vai encontrar respostas bíblicas. E outra, tem a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Exemplo, você quer saber um pouco mais sobre culpa, você coloca lá, entra em contato com a Esperança pelo 12982000062 e aí você coloca lá, quero saber mais sobre culpa, quero saber mais sobre, enfim, o assunto que você quiser saber. E tudo com base na Bíblia, ela vai trazer para você, tem vídeos, tem pregações que falam sobre o assunto, material vasto e você vai buscar mais profundidade. Mas não deixe de entrar em contato com a nossa equipe aí para buscar mais conhecimento também da palavra de Deus, tá? E a gente segue por aqui, nesse bate-papo, nesse conhecimento profundo. Trazendo o quê? Pensar em alguns passos, pelo menos seguindo-os, para a gente discutir melhor, aprofundar mais sobre o tema. Joga aqui para a gente acompanhar os passos para transformar a culpa em crescimento pessoal. Aí a gente já lida numa linguagem, passos para transformar a culpa em crescimento pessoal, recontar o ocorrido. É assim lá no set terapêutico? Justamente, o contexto ele é muito importante. Assim como no exemplo que a gente viu no bloco passado, existem inúmeros elementos ali que explicam aquela situação. Então, muitas vezes você repassar o ocorrido, mas o interessante desse ponto é o seguinte, quem está sofrendo com culpa já está repassando muito o ocorrido na mente. Verdade, e está naquela ideia, ou seja, essa questão de recontar o ocorrido, é importante que você faça com a terceira pessoa, com um terapeuta ou alguém que consiga ampliar a sua visão sobre aquele assunto. Porque muitas vezes, só o fato de alguém chegar para você e dizer, olha, talvez se eu estivesse no seu lugar dessa forma, com essas circunstâncias, talvez eu não faria outra coisa diferente. Então você não coloca tanta responsabilidade para si, a culpa para si, mas ao mesmo tempo também entende que aquela responsabilidade é sua, mas ela também é enfrentável e que você também não precisa passar por aquilo sozinho, certo? Então, recontar o ocorrido é justamente, e com a ajuda de uma outra pessoa, é justamente você ampliar a sua referência para que você possa justamente ter uma visão daquele problema ou daquela situação que te causa culpa de uma forma mais ampla, para ver se seu tipo de pensamento, as suas conclusões também se expandem para uma forma, porque o grande problema da culpa é você não ver saída.
que lá em níveis muito extremos pode gerar outros perigos que a gente sabe muito bem, certo? Então, recontar o ocorrido, refazer aquele processo, refazer todo aquele cenário para você tentar expandir as suas ideias ou a sua compreensão do processo. Ou você se negar a ver a saída. Sim. Não, porque há também uma rejeição da saída. Essa é a atitude mais ampla, comum e perigosa da humanidade. Mas aí você percebe justamente, se você ainda está nesse ponto de resistência, significa que você está conservando valores ali que podem ser disfuncionais. E aí você precisa fazer um processo de flexibilizar isso. Aí vem a terapia. Pedro e Judas. Pedro viu a culpa, qual é a saída? Cristo. Judas viu a culpa e qual é a saída? Ele. Esse viu num beco sem saída. Porque rejeitou a saída real. A saída. Essa é a mais ampla, comum e mortal discussão da humanidade. Sabe que nesse passo aqui, não sei necessariamente nos outros, mas nesse recontar o ocorrido e nesse... Eu temo que algumas vezes nós façamos algum movimento que seja para aplacar o sentimento de culpa, para você não ter que lidar com ele, para você não encarcar. Não, também não matou, mas assim, sabe assim, machucou mais. Isso, justificar. Eu digo isso porque a Tati aqui no ponto, ela diz justificar. Isso. E aí quando eu me deparo com Deus, eu digo assim, não, você é culpada. Você tá mal, você tá muito ruim. Vamos lidar com isso aí aqui. Aí você mas vai sim, dizer, não, mas foi por causa disso, disso e disso. Então, tá justificável. E Deus vai dizer não. E a gente é muito fã de correr para justificação, não é, Alixo? É porque, como o Rafael falou, a saída não está em você. Você não falou, devia ter falado. Eu acho que ela foi não está em você. E aí há uma relação profunda com quem te tirou do processo. Então, por exemplo, eu tô aqui e eu peguei a carteira do Rafael. E a carteira do Rafael tinha R$500. Eu posso agora pedir desculpa por ter pego, mas não tô capaz agora de devolver os R$500. E agora eu vou ter que lidar com o fato de que o Rafael assumiu os 500 que ele perdeu de mim. É o perdão? Porque aqui qual é a nossa realidade? Eu sou capaz de dar um tapa no rosto de alguém e posso até chegar para ele e falar, me desculpa, mas eu sou completamente incapaz de tirar aquela dor. E justamente existe... E esse é um problema que o pedido de perdão não vai fazer. Alguém vai ter que se responsabilizar pela dor que eu causei. Adão podia ter comido fruto, mas ele não pode reverter o processo de que a natureza toda caiu. E agora, como que eu despecaminoso, eu tiro o pecado toda da natureza? E aí, essa é a diferença do elemento que causa a culpa como sentimento e o complexo de culpa, certo? Ou seja, existe a responsabilização, você precisa, quando você coloca para fora, justamente você está se expondo, porque quando você está aqui, só nos seus pensamentos, só com você ainda está de alguma forma tentando se proteger. Quando você coloca isso para fora, você se coloca no lugar de vulnerabilidade, quando há esse elemento de responsabilização. Então você coloca para fora, certo? E aí você vai assumir as responsabilidades, havendo ou não possibilidade de reparação, você vai justamente expandir esses elementos. Talvez você esteja pensando que você vai ter um problema ali muito maior do que, na verdade, pode ter na realidade. O grande problema da culpa é a gente criar ideias e pensamentos que sejam muito piores do que realmente aquilo que vai acontecer na realidade. E existe aquele ponto também. O grande problema, que é o complexo de culpa, é você viver com essa bola de ferro te segurando. Em algum momento, você vai precisar se libertar disso. E quantas coisas você está deixando de fazer que quando você vai dar o passo, surge aquele pensamento que te leva para a culpa. É complexo. É muito assim, complexo. Você não vai se libertar. Você vai ter que aceitar que alguém te liberta, que é o que a gente está construindo aqui. E esse alguém vai estar vinculado a você para sempre. Quando você não se liberta, você está dizendo alguma coisa a seu próprio respeito. Mas vamos passar aqui alguns outros passos. Se liberta e se prender de novo, né? Então. Mas justamente pela desconexão com esse ser que te libertou. Né? E aí o trabalho vai ser por fazer isso. Identificar o erro. Vamos ao próximo tópico. Além de identificar o erro, passamos por isso aí. Buscar comportamentos mais adequados. Será que é só uma questão de adequação? Reparar o erro. E às vezes não é possível reparar o erro porque o outro já sentiu a dor. Seguir adiante. E essa questão de buscar comportamentos mais adequados é onde a gente entra naquele contexto.
se vai ficar liberto, se não vai ficar liberto, se vai fugir da culpa, a vida precisa seguir. E buscar esses comportamentos mais adequados é aquilo que a gente chama de ter uma relação com essa culpa, com isso que aconteceu, de forma funcional. Porque se eu não haver nenhuma saída para mim, certo? Só me resta o fim. Ok? É que eu acho a palavra não ser justamente adequada, que dentro de um contexto teológico a gente tem essa saída. É que eu acho a palavra adequada muito suave para o peso que é carregar uma culpa, sabe? Assim, é certo ou errado, sabe? Eu penso muito nessa perspectiva de assim, a gente está lidando com algo tão sério que o adequado é como se assim, é bom dia, é adequado dar bom dia, é adequado dar boa noite, enfim, pastor. É algo Então, do morte, essa sequência aqui me leva à história de Jesus e a mulher em João 8. Ela foi pega em flagrante adultério. Flagrante adultério. Você não identifica o erro sem a lei. Já conversou com alguém endividado? Aí você fala assim, cara, quanto você deve? Ele fala, devo 8 mil. E o cartão, tá quanto? Ah, não, o cartão tem 2 mil no cartão. Aí o imposto? Não, tem 3 mil no imposto. Aí quando você descobriu que a dívida do cara é de 50. Mas ele apresentou algo para você que a vergonha dele e o medo dele estão juntos. Ou seja, para identificar o erro, você precisa de um elemento externo identificador. Porque senão você vai carregar de vergonha e carregado de medo, vai escolher qual erro que você vai colocar para fora. Que é o que a gente chama de pegar esse sentimento e comparar ele com a realidade. Com a realidade. Para saber se aquilo que você está fora de você. Justo. Aquilo que você está conservando como pensamento de culpa pode ser disfuncional porque justamente há uma desconexão com a realidade. Então, assim, não é que a realidade pode ser muito pior do que até mesmo aquilo que eu estou pensando em aquilo que eu estou construindo de pensamento, pensando por outro prisma. Mas o grande problema do sentimento de culpa e do complexo de culpa é essa desconexão, essa fantasia que gera prejuízos, porque você pode estar tendo comportamentos certos para situações erradas e vice-versa. Quando há essa fantasia? Porque há ocasiões em que não há uma fantasia. Mas o cérebro pega muita peça na gente, tentando se equilibrar ali. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Buscar um comportamento mais adequado, aqui eu insisto, a busca do comportamento mais adequado você precisa de tanta ajuda quanto qualquer outro passo do processo. Entendi, eu errei, agora eu vou me virar. Não vai. Não tem como. Você uma pessoa que erra, você é uma pessoa que erra. Então, ou seja, você vai não cometer esse erro, mas vai cometer outros se essa realidade apresentada não for uma realidade que você aceitou. Você vai buscar o comportamento correto. Vai tomar uma decisão correta. Vai buscar comportamento adequado à lei. A lei. Se adequa à lei. Muito bem. Tem mais um? É isso que o pastor falou, de você... Eu estou aqui ainda conversando com a diretora. Mas assim, o último passo, aí foi o citado sobre vai e não peques mais. É isso que eu estou dizendo de não... Estou aqui insistindo na palavra adequado. Que o vai não peques mais, assim, vai se comporta direitinho. Não, vai se comporta correto. E busca poder para isso. Busca poder. Aí eu lembro de Jesus curando pessoas que eram doentes, aleijadas pelas culpas que carregavam. Todas elas, né? Mas numa medida. Tem um outro que é aleijado por 38 anos, depois de ser curado, disse assim, olha, você se comporta para você não voltar à velha vida. Então tem esse movimento aí. Eu só seria cuidadoso com reparar o erro. Muitas vezes, essa ideia de reparação, o erro vai te botar no looping de novo. E aí por isso que tem essa questão do mais adequado. A gente pode trocar também adequado por mais funcional, que é uma coisa que a gente lida com a clínica. Nem todas as coisas que causam culpa são passíveis de reparação, perfeito? Então, quando a gente está falando assim de mais, vamos dizer assim, mais funcional, é justamente você ter essas duas perspectivas. Você tem a realidade do dano ou daquilo que causa culpa, que vai ser sempre ruim, né? Não existe culpa por coisa boa, né? Você tem aquilo, mas ao mesmo tempo você precisa buscar formas que seja funcional para você. E aí a gente também tem outro contexto, ou outro conceito, é o conceito de aderente. Muitas vezes essa forma de reparar o erro, eu não tenho todos os elementos, eu não tenho toda a estrutura, eu não tenho todas as condições de já fazer uma reparação. Então, ou seja, eu preciso de um caminho de crescimento ali. Então, eu preciso começar a um processo onde eu consiga encontrar uma forma aderente de reparar o erro de uma forma que seja funcional, certo? Para que justamente aquela culpa ela vai existir, mas você não vai ficar preso a um complexo de culpa.
você sempre vai sentir culpa. E é uma coisa que você não pode controlar, certo? O que você pode controlar é o que fazer com essa culpa. Vinde a mim. Justamente. Funcional para você. É ser funcional para você? Aí eu vou encontrar um meio de ser funcional para mim. Eu acho que aí mora justificativas. Se a gente não cuidar do que... isso aqui eu vou fazer assim, porque isso é mais adequado para mim. Não tem que ser adequado para você, tem que ser adequado para a vida, para a sua, para o outro. A reparação, ela exige mais de você. Mas que é nesse momento também que o nosso... a nossa cadeia, as nossas crenças, né? As nossas crenças vão justamente organizar essas soluções, entende? Então, quando você está amparado por crenças que são funcionais, você consegue chegar nesses comportamentos que são adequados. O que a Darlene está dizendo, e eu digo também, e você também, né? Não existe crenças funcionais. Só tem uma crença funcional. Só uma crença funcional. A crença em Deus. O resto é tudo disfuncional. É tudo disfuncional. Deus fala assim, que jeito que eu devo viver? Senhor, encontrei um jeito aqui. Ele fala, o meu jeito. E ponto. É porque eu acho que essa questão que a Darlene está insistindo, Rafael, para você trazer para a superfície, é que nós somos egoístas, né? E o fato de eu ser egoísta, eu vou criar o que é funcional e bom para mim, um novo jeito de ser egoísta com um pouco menos de dor. E aí Deus fala assim, cara, não é assim, filho. Você tem que viver para o outro. Isso é uma coisa muito importante, porque o culpado, ele se acha merecedor das desgraças que vão acontecer, e isso vai fazendo dele uma pessoa inábil para servir como um missionário, servir como um líder, servir como um servo. Ele está ali, se o filho pródigo não falasse assim, eu vou voltar para casa e meu pai vai me aceitar, ele se acha plenamente adequado à vida com porco. E perde completamente a função. Agora, quando ele volta de cabeça baixa e o pai dele fala assim, tá, agora então você vai trabalhar junto comigo e viver como um filho. Segundo qual processo? O do pai. O do pai. É um elemento externo que diz assim, eu te criei para isso e dessa forma você vive. Se não é uma funcionalidade do mercado, é uma funcionalidade da cultura, é uma funcionalidade do sistema, é uma funcionalidade babilônica. E Deus fala, eu quero que você viva. Qual é o jeito funcional de viver? O do céu. Até da religião. A funcionalidade da religião, aquela vizinha que diz, a casa de vocês está cheia de demônio. Mas, meu Deus, o que eu tenho culpa com isso, né? Então, é funcional para quem? Atendendo a satisfação de quem? Verdade. Eu volto a reforçar para você de casa, para entrar em contato com a gente agora e já pedir a sua revista Mente Feliz. Porque a nossa mente está totalmente ligada ao nosso corpo. Algumas doenças, como a gente já comentou por aqui também, elas começam o quê? É o estresse, a falta de perdão, o sentimento de culpa e tantos outros sentimentos que a gente vai carregando dentro da gente que vai somando e trazendo doenças psicossomáticas. Corpo e mente juntos. É o capítulo 6 da revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. E esse é um dos capítulos mais importantes, né? A gente entender que sim, o nosso cérebro, a nossa mente, algumas doenças, muitas pessoas vão aos ambulatórios, aos médicos, apresentando ali alguns sintomas, algumas doenças que, quando o médico não investiga a fundo, ele vai dar ali alguns remédios e tal, que não vão surtir tanto efeito, talvez vai trazer ali uma cura aparentemente, curas aparentes, né? Mas por dentro continua se desgastando. Agora, quando aquele bom médico ele vai buscar a fundo, entender a razão disso, entender que, opa, isso daí vem da mente, vem de alguns sentimentos que está trazendo ali aquela gastrite, que está trazendo ali outras enfermidades mais, aí você consegue trazer a cura também. Mas primeiro, trazendo aí essa cura para a nossa mente, que a gente pode buscar através da nossa conexão direta com Deus. Para fechar aqui então, deixa eu ler para você, 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos nas clínicas, eles têm as suas doenças na mente.
E aí, vamos tratar essa mente para ter o corpo melhor também? Então entre em contato com a gente. Mente Feliz é a revista que eu quero enviar para você agora. Entre em contato, telefone 0, código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo. Aproveita o intervalo que está chegando agora. Entre em contato com a gente e já peça a sua revista que chega de graça na sua casa, tá bom? A gente vai ali e volta já. Vamos de dica de leitura por aqui. O livro de hoje, Mente, Caráter e Personalidade. Posso dizer para você só alguns dos títulos, dos capítulos que você vai encontrar por aqui. Cristão e Psicologia, Normalidade Sadia e muitos outros temas. Quer saber mais? Então roda a vinheta porque está no ar o momento da dica de leitura. Olha esse texto. No tratamento do doente, não se deve esquecer o efeito da influência mental. Tá ligado no que o Abinal disse agora há pouco e você encontra na revista Mente Feliz? Bom, mas eu estava dizendo para você alguns dos conteúdos, dos capítulos que você vai encontrar neste livro, Mente, Caráter e Personalidade. Estou com o volume 1 em mãos, são 2. E o que mais nós vamos encontrar por aqui? A doença começa na mente, a religião e a mente como uma cidade do corpo, como adquirir conhecimento que nos traga saúde. Vamos entender ainda sobre a mente fanática. Sabia que existem mentes que são fanáticas? E isso sinaliza um adoecimento profundo. Nós vamos tratar aqui sobre influências pré-natais. Saúde mental é alguma coisa que começa no ventre. A saúde global, em geral. Nós vamos falar sobre hereditariedade e ambiente. Nós vamos ainda tratar da influência dos pais, a influência do lar, o trato de Cristo com a mente, como Jesus Cristo trata a nossa mente, o cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Este livro é simplesmente fantástico. Fica a dica para você. Mente, Caráter e Personalidade são dois volumes, volume 1 e volume 2. Estes você encontra na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Você pode dar um Google aí e vai saber todo o caminho como encontrar. Inclusive tem também em PDF, você pode adquirir. cpb.com.br, fica a dica para você. Mente, Caráter e Personalidade. A lei desse livro é sensacional, né? Tem o volume 1, volume 2, né? Isso. Fantástico, gente. Bom demais ter em casa esse material e estudar. O que vem de casa agora são as interações. Você que mandou pra gente, tá na hora de dar uma olhadinha no telão aqui e o telão que vem do WhatsApp, né? As mensagens que chegaram aí, pastor Aleixo. Sempre me dediquei muito. Quem está falando isso é a Mirela Lordelo, de São Paulo. E ela diz assim, ela sempre se dedicou muito ao trabalho e por isso não consegui acompanhar as diferentes fases da vida do meu filho. Hoje me sinto culpada porque só descobri depois que ele já era adulto que sofreu bullying na escola. Ele nunca me contou na época, talvez porque eu estivesse sempre ocupada e ele não quisesse me atrapalhar. Daí meu coração pensar que ele passou por tudo isso sozinho, sem a minha ajuda. Já isso é um sentimento que muitos pais carregam muitas vezes, né? Vou tentar ser fofo, mas ser real. Você se sente culpada porque seu filho estava sozinho enquanto você se dedicou ao trabalho? Você tem culpa? Tem culpa. Como eu tenho culpa. E como outras pessoas têm culpas de outras coisas. Então, não dá para dizer assim, tá, isso aconteceu e você não é culpada. É culpada, sim. Você fez uma escolha que hoje você não faria. E aí, como você assistiu o programa todo, o Rafael falou aqui, a gente falou, o que e como agora você vai fazer com isso. Porque uma coisa é você se ver. Agora, você não pode abraçar o cacto. Entrega a culpa para quem resolve. Faça todo o processo necessário para que a sua vida não termine, não pare ali. A culpa deve te levar ao perdão, te levar a funcionar, a aceitação, levar a uma vida que agora vai funcionar. Eu posso dar uma orientação a Mirela? Realmente, não tem como reparar. Porém, o filho dela não se tornou o bullying que ele sofreu. Não é um ex-filho também? E ele tem outras capacidades, ele desenvolveu outras habilidades, ele conseguiu coisas por conta do trabalho, né, que acabou sendo feito por ela. Então, ou seja, uma forma dela lidar também com isso, pode ver, olhar os outros âmbitos da vida do seu filho e ver também no que ele obteve sucesso, no que ele obteve, ganhos, certo? E aí ela pode justamente pegar esse sentimento de culpa,
colocar diante de outros tipos de sentimentos, de outros tipos de realidade e lidar com essa questão. Se ainda continuar tendo mais aspectos funcionais do comportamento dela, procurar terapia. E nunca é tarde para se aproximar também, né? O tempo perdido foi perdido, né? Mas é buscar essa reconexão. Ah, mas meu filho já está jovem ou casado. Tem vida pela frente. Tem vida pela frente. E é tão próprio dizer assim um dia, filho, se não fez, porque muitos pais já fizeram isso. Filho, você me perdoa, hoje eu não faria isso outra vez. Naquele momento, aquelas circunstâncias, me perdoe. Eu me sinto culpada porque de fato errei. Me perdoe. Geralmente os filhos todos consideram essa possibilidade do perdão. Aí ela vai dizer assim, mas eu não me perdoo. Você vai a Jesus e diz, Jesus, me perdoe. Eu não faria. O teu espírito, a maturidade, a compreensão da vida me faz hoje saber que eu faria diferente. Me perdoa. Jesus Cristo diz, estás perdoada. Se você continua insistindo, mas é que você precisa tratar do orgulho, porque ou nós nos quebramos e dizemos, eu não sei, eu não consigo, eu sou isso aqui que eu sou. E Deus te oferece a mesa para sentar à mesa com Ele. Sente à mesa, mas eu não me sinto digno. Você não é digno de fato, mas eu te dou vestes novas, eu te aceito como filho, sou eu quem está te aceitando. Sente à mesa. E aí você senta à mesa com quem? Com Jesus. Você não era digno, mas Ele te cobriu com graça e te fez digno. Se a gente não parte desse lugar, nós vamos ficar o tempo todo patinando. Mas e eu? Mas e eu? Ou você reconhece e pede perdão e aceita o perdão de Jesus Cristo. E aceitando o perdão de Jesus Cristo, você aceita paz. Você aceita uma vida que a partir de agora com Jesus vai e não peques mais. Se um dia você tiver outro filho, nunca mais faça isso. Se outra situação acontecer, não haja desta maneira. Mas caiu, errou, pecou, nós temos advogado, Cristo Jesus. Aí você não fica voltando no juiz, mas juiz, sabe o que é aquela sentença que o senhor me deu? O senhor me considerou inocente, mas eu não sou inocente. Você pode me condenar? Tirou da cadeia, mas eu quero voltar. Me condena de novo? Aqui é até interessante, Darleide, nesse ponto dela reconhecer, conversar com o filho, pedir perdão. Isso vai ser bom para ela, né? Dentro de todos esses parâmetros que você trouxe aí, e também para o filho, que talvez vai ser algo libertador para ele também, que pode ser que ele nem tenha percebido tanto isso, mas se é uma criança que percebeu essa ausência da mãe, foi guardando aquilo, o fato da mãe vir conversar com ele, dizer, filho, me perdoa, ele, puxa, isso vai ser bom para ele também, abrir ainda mais os olhos dele? Ô Rafael, esse perdão que coloca a vida num ritmo onde a gente se coloca de novo no caminho dos propósitos, uma mãe continuando sendo mãe, uma filha na função de filho, é isso que você quer dizer com funcional? Sim, porque nós não temos como encontrar um caminho funcional sem uma base de crenças estruturadas e claras. Para que eu funciono? Justo, porque quando a gente está encontrando caminhos funcionais, eu estou falando de comportamentos. Mas esses comportamentos, eles são justamente influenciados por aquilo que eu penso, como eu sinto. Então, a minha base ali de valores cristãos, valores baseados em algo que é maior do que eu, que existem instituições, que existe um contexto e etc., que me ajuda a compreender tudo isso, que é isso que a gente encontra justamente dentro do meio cristão, ajuda a gente a encontrar esses caminhos funcionais, porque justamente eu estou me comportando de acordo com aquilo que eu digo que eu acredito. E eu estou tendo, porque tem a crença no sentido da minha fé e tem a crença no sentido psicológico que a gente fala, que é o conjunto das nossas visões, daquilo que aconteceu e etc. Certo? Então, se eu tiver uma boa base de crença, eu vou conseguir chegar em caminhos funcionais. Rafael, muito obrigado, hein? Foi muito legal estar aqui com você, como é sempre quando a gente está junto. Há uma crença que é a crença primeira, é a crença que sustenta todas as crenças. É a crença quando Deus diz, todo aquele que nele crê. Eu vou falar de um texto que você sabe de cor, se não sabe já ouviu ele muitas vezes. Porque Deus amou o mundo, vou repetir, porque Deus amou o mundo, vou falar de novo, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no quê? Que Deus amou o mundo.
Porque se você crê que Deus é capaz de perdoar, que Deus é capaz de dizer, e depois você fala assim, mas eu não consigo me perdoar, eu não consigo viver bem depois de ter sido perdoado por Deus, onde está a descrença? A descrença é que naquele ser, aquele ser que perdoa é um ser que ama, porque ele não perdoa para dispensar, ele perdoa para trazer para si. Então alguém falha e eu falo assim, eu falho e vou falhar de novo. O que me faz estar seguro de que eu fui aceito, sabendo que eu vou falhar de novo? Porque a pessoa que me perdoou me ama. Quando Satanás questionou Eva sobre Deus, ele não questionou só sobre a verdade de Deus. Ele falou, esse Deus que você está acreditando não ama você. E se ele não me ama, eu vou seguir minha vida do meu jeito. Porque é perigoso entregar a vida para quem não ama. Deus diz, eu amo você. O meu perdão é baseado no amor. A descrença fundamental que gera todos os danos é a descrença no amor de Deus. Ele não perdoa para dispensar, ele não perdoa para mandar seguir, ele perdoa para trazer para si. E esse trazer para si é fundamental para que me haja paz. Um falho precisa acreditar que está conversando com alguém que o ama, porque ele vai falhar de novo. Entenda isso. Deus, obrigado por me perdoar, obrigado por me amar. E é esse amor que eu quero transmitir para os outros. Verdade. Bênção demais. Obrigado a todos. Obrigado você de casa. Obrigado aos Anjos da Esperança que nos ajudaram a fazer mais um Entre Família. E a gente se encontra aqui na programação da TV Novo Tempo. Coladinho com a gente. Vem o que sempre, Vem vida e saúde. Muita vida e saúde para vocês, meus amores. Todos os culpados, perdoados, lindos. Até amanhã com mais um programa. Se Deus quiser. Valeu, gente. Beijo. Tchau.